Estamos aqui novamente no primeiro domingo deste ano, retornando de um período de descanso, né? Que bênção que estamos aqui. Então vamos agradecer à espiritualidade, ao nosso mestre, dando-lhes a eles os nossos melhores pensamentos e sentimentos, num bom dia cheio de amor, de esperança e de gratidão. Busca do nosso crescimento espiritual, do nosso aprendizado, na companhia de queridos amigos, de amados entes familiares que nos acompanham, nos auxiliam no nosso crescimento, na nossa evolução. E só por isso já é um ótimo dia. Bom, antes de passar para a palestra, vamos aos recadinhos que a gente sempre dá. Na verdade, são convites que nós sempre fazemos aqui. O primeiro deles é o Evangelho no Lar. Antes, tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que seja a primeira de muitas vezes e que os nossos laços agora de amor se entrelacem cada vez mais. Bom, o primeiro convite é o Evangelho no Lar, uma vez por semana, num dia e no horário marcado, de 15 a 30 minutinhos, nós convidamos ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga a vir ao nosso lar, para abençoá-lo, para trazer luz e boas energias ao nosso lar, nos fortalecendo na nossa caminhada. Tá? Quem ainda não faz, faça, é muito importante. A espiritualidade nos ensina que quando fazemos o Evangelho no lar, é como se um facho de luz envolvesse a nossa casa e a todos que ali habitam. Por isso é muito importante realizar o Evangelho no lar. Quem tiver alguma dúvida, os trabalhadores estão à disposição e ficarão muito felizes em auxiliá-los. Tá bom? E o segundo convite é a sustentação dos trabalhos da casa. É exatamente um Evangelho no lar. Quem tiver interesse de aprender e de vir também auxiliar com as suas energias, todos os dias de palestra, né, de terça-feira às 19 horas e de domingo às 10 horas é feita a sustentação. E aqui você terá o exemplo de como é feito o Evangelho no lar. Estão todos convidados a vir auxiliar nos trabalhos da manhã. Tá bom? Bom, a nossa palestrante é a nossa querida irmã Luciana, trabalhadora da casa, professora, que sempre vem aqui nos brindar com grandes ensinamentos, grandes reflexões. O tema da palestra de hoje é esperança e trabalho. Então que Jesus a envolva com muito amor. Que assim seja. Obrigada. Gente, vamos lá. Quando ele perguntou quem estava vindo pela primeira vez na casa, eu levantei a mão aqui embaixo, porque este ano é a primeira vez, né? Então sejam todos bem-vindos e para nós começarmos, eu quero desejar a todos um feliz ano novo. Vamos lá? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Aí, agora sim. Agora o ano de 2021 começou de verdade. Porque todos juntos, reunidos nessa casa de bênçãos, nós podemos abraçar um ao outro com essas palavras, com essas vibrações, com esse amor. Amor que nos foi ensinado por Jesus. Em todo o Evangelho nós vamos encontrar exatamente o ensinamento do amor. E ele diz lá, com todas as letras no Evangelho, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é que isso tem a ver com esperança e trabalho, que é o tema da nossa palestra de hoje? Primeiro, nós precisamos definir na nossa cabeça o que é esperança. Esperança é um sentimento que todos nós temos, que está dentro da doutrina católica entre as virtudes que são tidas como a do bom cristão. A esperança é um sentimento que nos faz acreditar que algo bom vai acontecer. E este algo bom, normalmente, nós nos ligamos e deixamos que essa ligação seja sempre feita para alguma coisa material. Eu espero que esse ano o meu salário triplique. Né? Eu espero, de verdade. Que vontade. Eu espero que esse ano possa comprar uma casa nova.
ter o meu carro novo? A Marlene costumava usar o exemplo de uma propaganda antiga, que algumas pessoas não sabem nem que existiu, de um Guaraná que existe por aí, que aparece o gênio, que você falava assim, você tem que saber o que pedir, né? Pedir um carro novo, mas que carro é esse? Pedir... Então, a esperança é esse sentimento, é o pedir, é o acreditar que você pode. Acreditar fica sempre no plano das ideias. Então, eu posso acreditar em um monte de coisa, certo? Como eu disse, um salário triplicado, um carro novo, aí a gente precisa definir um carro. Como eu conheço muitos, eu conheço o Fusca, o Fiat e a Kombi, né? São os únicos que eu consigo olhar e falar, nossa, esse é um Fusca, essa é uma Kombi, então é um desses que eu vou querer, porque são só esses que eu conheço. Uma casa nova, aí a gente pode pensar numa casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma suíte, piscina, um solário. Tudo isso a gente pode esperar, certo? Mas como conseguir isso? Se eu sentar aqui na cadeira e ficar 24 horas por dia pedindo e dizendo, eu vou ter, eu vou conseguir, eu tenho esperança que vai dar certo. Será que vai acontecer? Não. Uma vez na aula de evangelização infantil, e eu estou olhando aqui para ver se não tem nenhuma das crianças que participou da aula de evangelização infantil. Acho que não. Eu fiz um monte de brincadeira com as crianças. A gente brincou de corre com tia, a gente brincou de subir e descer, vivo ou morto. Pulamos, e estava um dia quente como hoje. E essas crianças estavam todas no nosso teatro, que tinha aquelas telhas bem gostosas, que deixavam o ambiente bem quente. Em determinado momento, eles fizeram para mim assim, tia, a gente está com sede. Aí eu falei, sério que vocês estão com sede? Senta todo mundo, senta que a tia vai... né? Aí sentei junto com eles. Tia, mas você não vai dar água para a gente? Eu fiz, não, vocês não têm fé? Vamos pedir, né? A água vem. Aí eles ficaram me olhando assim, uns 2 minutos, acreditando naquilo que eu tinha falado. Acreditaram. Tia, mas se você não levantar daí e não for pegar água para a gente, ninguém vai beber água. A gente vai morrer de sede. Isso crianças de 7 e 8 anos. E hoje, ainda tem gente que acredita, com 40, 45, 50 anos, que se a gente ficar sentado pedindo a Deus, as coisas vão cair do céu. Fé é acreditar numa força maior, em algo que existe, que nos envolve, que criou todas as coisas e que cria constantemente. Cria o quê, gente? Cria uma garrafa d'água? Cria um copo d'água? Não, cria vida. Vida, universo, energia. É isso que esse ser superior cria. Cria bons pensamentos, bons sentimentos que nos envolvem, nos alimentam e nos sustentam. Isso é a criação. Agora, para conquistar as coisas materiais, nós temos o nosso corpo material, que precisa trabalhar para conquistar isso. Mas, Luciana, eu já tenho minha profissão, como eu tenho, eu sou professora, alguns são arquitetos, outros são garis, outros são pedreiros, fonoaudiólogos, e nós temos aí uma gama de profissões. É desse trabalho que você está falando? Não. Porque esse trabalho, ele está no plano material. A gente é obrigado a levantar cedo, se a gente quiser conquistar coisas materiais. A gente é obrigado a levantar cedo, cumprir um horário, fazer a nossa féria do dia, como dizem os motoristas de táxi, fazer a féria do dia, para depois ir para casa, descansar, ficar com a família, fazer o que gosta. Ter condições de guardar o dinheiro para comprar aquela casa sonhada, aquele carro sonhado, isso tudo é material. Nós estamos numa casa espírita. Isso significa que nós acreditamos em algo além da matéria. Se nós estamos aqui, nós temos certeza que além do corpo, existe algo que nós aqui chamamos de espírito.
que é aquilo que alimenta este corpo, que usa esse corpo para evoluir. E evoluir em que sentido? Ganhando diplomas na faculdade? Fazendo mais trabalho? Conquistando riquezas? Não. Evoluir no sentido do Evangelho, do que Jesus nos ensinou, do amar a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, e ao próximo como a si mesmo. Então é para isso que nós estamos aqui. Mas você não está falando isso na primeira palestra do ano? Na primeira palestra do ano. Porque algumas pessoas aqui tiveram perdas familiares. Perdas de pessoas queridas. E a gente usa esse termo perdas para dizer que alguém desencarnou. Só que, na verdade, a gente não perdeu ninguém. A gente só se separou momentaneamente. Se essa pessoa foi, normalmente fica a pergunta assim: por que ele foi e eu continuo aqui? Essa é uma pergunta recorrente toda vez que alguém desencarna. Pode não ser minha pergunta, mas alguém vai fazer. Quando meu pai desencarnou há uns anos atrás, a minha mãe falava assim: mas por que ele foi sozinho? Eu tinha que ir junto. Quando meu pai desencarnou, meu pai e minha mãe já eram separados há 20 anos. E ela queria ter ido junto. Né? Minha mãe ainda não desencarnou. Naquela época, a gente não tinha maturidade para falar. Mas hoje, a gente pode pensar: se ele desencarnou, é porque ele cumpriu o que precisava cumprir. Se você ficou, é porque você ainda tem um caminho a seguir. E esse caminho, gente, ele é renovado todos os anos na cabeça da gente. Todo dia 1º de janeiro, a gente renova a vontade, a esperança de fazer algo bom e algo melhor. Só que aí a gente vai colocar na listinha de desejos, de tarefas para o ano, a gente sempre vai pensar nas questões materiais. Quando, na verdade, o que nós precisamos é pensar na questão espiritual. O quanto eu tenho para evoluir? O quanto eu tenho que melhorar? Quando nós fazemos o trabalho de higienização aqui, a gente sempre pensa, quem não conhece o trabalho de higienização, é um trabalho que é feito para... nós convidamos as pessoas que já têm uma certa frequência, elas vêm até aqui e nós fazemos uma visita espiritual na casa dessa pessoa para retirar de lá energias negativas. E quando termina essa parte da limpeza da casa, que é uma limpeza espiritual, a equipe espiritual vai até lá e limpa, a gente fala que precisa limpar o coração, limpar o espírito. E a gente fala para escolher um defeito, o menor de todos eles, para a gente poder trabalhar durante um período, para ir tirando isso da gente. Algumas pessoas vão dizer assim: eu sou impaciente, eu sou colérico, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso. Tudo isso são situações que nós carregamos no espírito e que precisam ser modificadas. No início do ano, quando a gente faz a nossa programação, o que eu quero fazer em 2021, repensem as coisas que foram colocadas lá. Alguém colocou deixar de ser invejoso? Se esse é o seu problema, é claro. Ser menos afobado para fazer as coisas. Ter menos... como que chama? Controle sobre tudo que eu quero. Alguém colocou essas situações na sua lista? Menos inveja, menos orgulho. Se a gente pegar a nossa lista e for revisar neste instante, nós pensamos nessas situações? Provavelmente não. Provavelmente foram situações que não foram pensadas, questionadas, e que nós precisamos pensar e questionar. Porque, afinal de contas, a oportunidade de estarmos encarnados não é para nós construirmos a maior casa do bairro, nem para ter o melhor carro da vizinhança ou da família. É para mudar dentro de nós os sentimentos que nós temos. Algumas pessoas aqui me conhecem desde 1996, que foi quando eu comecei a frequentar a casa. Em 96, eu era uma pessoa
carrancuda. Então, eu chegava aqui, as pessoas falavam bom dia, eu perguntava bom dia por quê, no meu pensamento. Eu fazia assim. Aí eu sentava normalmente no cantinho, aqui, bem no cantinho, encostada na parede, que era para encostar a cabeça, assim, pegar alguma coisa na mão e ninguém olhar para mim. Porque se eu fosse invisível, era a melhor situação. Só que normalmente uma pessoa que está com cara amarrada, de mau humor, que você fala e não responde, ela fica invisível? Não. Todo mundo olha para ela. E era assim que eu me sentia. Cada palestrante que vinha aqui em cima e falava, eu fazia assim, nossa, essa pessoa está falando para mim. Nunca mais vou voltar. 1996. Nunca mais vou voltar. 97 começou o Coen. Aí eu fui para o Coen. Chego no Coen, aquelas pessoas conversando, alegres, sorridentes, e eu falo assim, meu Deus, eu não vou fazer esse curso, me tira daqui. 98, 99, formatura do Coen. Que trabalho você quer fazer? Trabalho? Para que trabalhar? Ai, socorro, eu não quero fazer mais nada. Evangelização de terça, evangelização de quinta, evangelização de domingo. Porque foi esse o caminho que eu fiz dentro da casa. Para depois ir conhecendo outras coisas. Só que no final de 99, quando foi o final do meu Coen, eu já não era mais aquela pessoa que não queria conversar com ninguém. Porque durante esse período foi acontecendo uma transformação. E uma transformação que não foi visível para mim. Porque eu olhava no espelho e eu via a mesma pessoa. Mas as outras pessoas começaram a perceber aquilo. E as situações foram mudando. Em 96, eu cheguei aqui desempregada. Eu arrumava um emprego na segunda-feira, na sexta-feira eu não estava mais no emprego. Em 99, eu já estava trabalhando no mesmo espaço há 2 anos. E essas pequenas transformações foram acontecendo sem que eu me desse conta. Por quê? Porque quando a gente começa a entender o Evangelho, por mais que a gente não perceba que a transformação acontece, ela acontece. Você já começa a levantar de manhã e fazer, Senhor, muito obrigada por esse dia. Se eu disser para vocês que em 96 eu era uma pessoa que eu não tinha esperança, eu não sabia o que era isso. Porque era literalmente assim que eu me sentia. Para que viver? Eram perguntas que eram recorrentes. Só que aí você começa a estudar o Evangelho. Você começa a ouvir música. Você começa a trabalhar em você situações. E é trabalhar para que possa vir essa transformação. E quando você nota, você faz assim, nossa, como minha vida mudou. Mas não mudou porque você foi lá e ficou dizendo, precisa mudar, precisa acontecer, precisa fazer. Mas porque você se entregou nessa transformação e aceitou que esse processo acontecesse. Cada uma das pessoas que está aqui nesse salão hoje, os mais antigos, tem histórias muito semelhantes à minha. Cada um deles com os seus problemas, com as suas dificuldades. Quando eu cheguei aqui, a minha família não aceitava que eu fosse espírita. Hoje em dia, eles me perguntam, quando é que você vai fazer palestra? Você está estudando? Que livro você quer ganhar para fazer suas palestras? Isso é uma transformação que não veio do dia para a noite. 96, 2021, são quantos anos aí? 25 anos. Então, durante 25 anos, e gente, se eu falar para vocês que o ano passado eu tinha essa percepção que eu estou contando para vocês agora, mentira, eu não tinha. Porque foi tão natural, tão automático, porque quando a gente se entrega, a coisa fica fácil. Normalmente a gente fala que é difícil aquilo que a gente não está acostumado a fazer. Quer ver um exemplo legal? Eu nunca andei mais do que 1 quadra, da minha casa até o mercado. Da minha casa até o mercado. Aí um belo dia eu fui desafiada a andar 3 quilômetros. A primeira vez, eu fiz assim, quando chegou no final dos 3 quilômetros,
Nunca mais vou andar tudo isso. O que é isso? Existe carro, metrô, ônibus? Para que eu vou me matar? Só que aí eu comecei a perguntar, quando vai ter a próxima? Quando vai ser a próxima? Porque você começa a sentir diferença em você. Você começa a perceber que algo em você mudou. E essa mudança é o que a gente chama de fé e esperança. O CVV, Centro de Valorização à Vida, ele é muito conhecido dentro da doutrina, porque ele existe para prevenir o suicídio. E lendo algumas coisas no CVV, eles dizem que o que mais leva as pessoas a ligarem, hoje em dia, entrar em contato pelas mensagens, pelo site, é a desesperança. Porque a pessoa não vê perspectiva, ela não tem motivos, ela diz que não tem motivos. E a hora que o atendente do CVV começa a conversar com essa pessoa, ela desabafa, e o atendente vai levando ela a perceber que existe sim motivos. E aqui dentro da casa espírita, a gente diz que o principal motivo é exatamente a nossa vida. Se estamos encarnados, é porque algo nós temos a fazer, algo nós temos a cumprir. E como primeira palestra do ano, a gente tem que pensar que daqui para frente, tudo vai melhorar. O desejo... Isso, Bia, desculpa, mas você vai ouvir de novo. Qual é o maior desejo de todos nós nesse exato momento? Vacina do Covid. Todos nós, independente da idade, nós queremos essa vacinação. Nós pedimos a Deus que seja autorizada. A vacina saiu. Se eu ficar sentada no sofá da minha casa, nossa, feliz da vida porque a vacina saiu, vai resolver alguma coisa? O que eu preciso fazer? Me mexer, sair da minha casa, ir até um posto de saúde e falar, eu vim tomar a minha vacina. Na época certa, seguindo o calendário de vacinação. Mas eu preciso fazer isso. Assim como as crianças precisaram saber lá na aula de evangelização, que tinha que levantar para ir buscar água, que a água não ia cair do céu. É assim que nós precisamos viver a nossa vida. Com esperança, mas sabendo que precisamos buscar. E é aí que entra o trabalho. Esse trabalho não é o nosso trabalho material, apesar dele fazer parte. Porque se eu sou professora e eu estou ali na frente de uma sala de aula, é porque eu preciso orientar aquelas crianças. Se eu sou médico, eu estou ali porque eu preciso atender aquelas pessoas com amor, com carinho. Também faz parte da minha evolução. Mas é o trabalho que eu faço em mim mesmo, para que eu possa transformar aqueles sentimentos não tão bons em sentimentos positivos. A lição de hoje, esse tema, né, Esperança e Trabalho, foi tirado de um livro do Emmanuel, Psicografia do Chico, que chama Linha 200. E nesse texto, ele começa dizendo assim: esperar, sim. Conservar a fé, mas cooperando sempre com todos os que se empenham na edificação do bem que aspiramos em atingir. Esperar, sim. Ter fé que vai acontecer? Sim. Mas cooperar para que ela aconteça. Às vezes a gente passa na rua, olha lá fora e faz assim, nossa, mas tem tanto morador de rua. Olha quanta gente que tem aqui. Nossa, olha esse viaduto, está abarrotado de gente aqui embaixo. Mas a gente só pensa. E aí a gente faz assim, ai, tomara que venha uma instituição e traga comida, e traga roupa, e ajude essas pessoas. Mas a gente joga para o outro. E a gente continua ali, só olhando e dizendo que aquilo existe. Quando a gente encontra um lugar que faça essas coisas, a gente olha para o lugar e fala assim, ai, que bom que vocês vão lá dar comida.
Que bom que vocês vão lá levar roupa. Já tem gente cooperando, já tem gente fazendo. O que eu tenho que fazer agora? Cooperar com quem coopera. Luciana, mas eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu moro de favor, eu não tenho sequer o almoço, porque eu vou lá no Bom Prato e como lá no Bom Prato. Como que eu vou ajudar? Como que eu vou trabalhar? Com suas mãos, com os seus olhos. Hoje em dia não dá nem para falar do sorriso, né? Porque a gente não consegue ver o sorriso. Mas a gente consegue sentir na voz que o outro está sorrindo. Com as suas palavras. Não preciso nem ir muito longe. Eu posso fazer isso dentro da minha própria casa. Ou daquela casa da pessoa que me emprestou aquele quarto para que eu possa dormir. E chegar lá com uma alegria. Chegar lá levando um sorriso no olhar. Ajudar recolhendo um lixo, tirando uma roupa do caminho. Tudo isso nós podemos fazer. Aqui na casa a gente tem oportunidades abençoadas. A evangelização infantil, o trabalho no salão, o trabalho na lanchonete, o bazar, a caravana. A gente tem a creche em Ferraz, que por enquanto não está funcionando, mas logo, logo vai voltar. A gente tem o salão de palestra em Ferraz. As pessoas que vão lá, elas precisam tanto de um oi, como você está? Só de você perguntar, ou só de você dizer para ele, seja bem-vindo, aquelas pessoas saem de lá transformadas. Ontem eu estive em Ferraz. E a gente olha a carinha das pessoas e você vê gente que está lá há uns 5, 6 anos. E ao final da palestra, eu fui conversar com as pessoas que estavam ali, eu fiz, nossa, você viu aquele moço? Como ele está bem? Ele emagreceu, aí as meninas disseram para mim, não, Luciana, ele desinchou, porque ele parou de beber. Olha o bem que a casa fez para ele. O bem que ter gente que pudesse conversar com ele, fez para ele. Agora, mas ele chegou mais tarde da palestra, o que aconteceu? Ele está trabalhando, Luciana. Então, uma pessoa que a gente conheceu 5 anos atrás, que estava sem perspectiva, e que teve uma transformação na vida dela. Só que uma transformação não é aquela que cai do céu, que a gente senta e fica esperando a transformação acontecer. É a transformação que a gente vai deixando acontecer e vai facilitando que ela aconteça. Se dedicando, cooperando, fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. Ele começa contando a fala de Jesus para os seus discípulos, porque um pai chega até Jesus e diz assim, Senhor, meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Ele está tomado por espíritos ruins. Já conversei com seus discípulos e ninguém pôde fazer nada. E Jesus vira para eles e diz assim, homens de pouca fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu diria que essa fé, para essa montanha passar daqui para lá. Chegou até a criança, até o filho, falou alguma coisa, e aqueles espíritos saíram, e o menino ficou bem. E os discípulos, conversando com Jesus, perguntaram, por que nós não podemos fazer isso? Porque vocês não têm fé. Na continuação do texto, ele diz que a esperança é a filha da fé. Então, a gente só vai poder ter fé, ou melhor, a gente só vai conseguir ter esperança se nós realmente tivermos fé em algo superior a nós. E fé em tudo aquilo que Ele nos dá, como possibilidade. Eu tenho amor suficiente para mim e para distribuir. Eu tenho energia suficiente para mim e para distribuir. Quando a gente realmente acreditar nisso, a gente vai começar a fazer coisas muito boas, sem nem perceber que está fazendo. Quem aqui já teve uma criança em casa que não parava de chorar 1 minuto e entrava em desespero? E aí a gente olhava para aquela criança e pensava assim, o que eu faço? Pega no colo, leva no médico, o médico diz que não tem nada, volta para casa. E aí a gente conversava com uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha pegava a criança no colo, passava a mãozinha nas costas, e de repente aquela criança estava dormindo. O que aquela pessoa fez diferente de você?
Ela transmitiu para aquela criança uma coisa que ela tinha, amor. Que às vezes a gente, no desespero, esquece que a gente pode transmitir. Essa transmissão, hoje em dia, a gente chama de passe na casa espírita. Então, cada irmão que se torna passista, ele tem uma carga de amor, que ele sabe que pertence a ele, e sabe que essa carga de amor pode ser transmitida. E ele se propõe a trabalhar lá dentro. No passe, a gente tem algumas palavras que nos ajudam. Ajuda quem? A nós, que sentamos na cadeirinha lá, nos concentrarmos de que aquilo está acontecendo. São energias que são doadas. E essa transmissão de energia é nada mais, nada menos que transmissão de amor. A esperança é exatamente essa vontade de transmitir este amor. A fé é exatamente a certeza de que esse amor vai chegar onde foi proposto. E a transformação daquela pessoa, o bem-estar que ela vai carregar com ela, é a prática de que aquela transformação é o que a gente chama de milagre acontecendo sempre. Milagres de Jesus. Transmissão de energia. Ele doava o que ele tinha. E a outra pessoa estava preparada e recebia. Cabe a cada um de nós nos prepararmos. No finalzinho do texto, Emmanuel ele fala assim: a esperança é luz nos caminhos da alma, força para as melhores realizações, ânimo para a aquisição do progresso e alavanca de sustentação da paz. Esperança é tudo aquilo que leva para frente, que nos move adiante. 2021 começando. Nós temos um caminho inteiro traçado. E o que a gente precisa fazer? Caminhar por ele. E para caminhar por este 2021, o que nós precisamos aprender a fazer? Boas escolhas. Escolher o quê? Escolher o que me faz bem, aquilo que me alimenta, que me sustenta. Escolher auxiliar, escolher doar. Porque quando a gente escolhe, e eu vou citar, porque eu lembrei agora que foi muito engraçado ontem. Ontem eu cheguei em casa, o meu sobrinho, meu afilhadinho estava lá. Aí ele virou para mim e fez assim: mamá, eu vou dar a minha motoca para você levar lá no Laços. Só que ele não fala com toda essa clareza, porque ele tem 4 anos. Aí eu falei: é verdade? Você vai dar a sua motoca? Vou, mamá. Porque quando eu der a minha motoca, eu vou ganhar outra. Não é assim que a gente diz o princípio da caridade? Quando a gente doa, a gente recebe em dobro? Na cabecinha dele, ele vai ganhar outra motoca. Quando? Eu não sei. Não sei. Mas ele já tem na cabecinha dele, e ninguém falou, viu, gente? Foi muito automático, assim, não foi pelo menos não foi uma construção que eu vi sendo feita. Ninguém falou aquilo para ele. Aí eu fiz para ele assim: mas quem falou isso para você? Eu sei. É um sentimento que está em cada um de nós, e a gente tem inato, porque a gente sabe que quando a gente leva coisas boas para o outro, coisas boas nos acontecem. Se eu sou instrumento do bem, o bem chega de alguma forma. Mas aí que entra um problema que todos nós temos. Nós queremos as coisas do nosso jeito. O Benjamin quer outra motoca. Será que ele vai ganhar essa outra motoca? Quando nós conversamos com Deus, nós pedimos para Ele o que nós queremos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Mas Deus nos conhece melhor do que tudo. Será que é exatamente o que nós queremos, que nós precisamos? E é aí onde muitas vezes a gente fica brava com Deus. Ah, eu não ganhei o que eu queria. Eu não consegui o que eu precisava. Porque, de repente, o que a gente precisava não era o que a gente queria. Muitas vezes, muitos de nós vão fazer assim, ó. Ai, Deus, proteja minha família contra esta doença. Protege minha família contra um acidente de trânsito. Protege minha família contra um assalto. Deus protege.
Mas se eu preciso passar por aquela experiência? Se eu preciso que alguém fique doente para eu entender o que é cuidar daquela pessoa? Ou se aquela pessoa que ficou doente precisa entender que ela precisa dos outros? Tudo é aprendizado. E o aprendizado nem sempre vem da forma que a gente quer. Toda criança hoje em dia, quando voltar às escolas, vai querer um computador na sua mesa, porque eles acostumaram a pesquisar na internet. Mas é assim que vai ser a sala de aula? Os professores estão preparados para que cada criança tenha seu próprio computador na sala de aula? Nas escolas particulares, pode até ser que sim, mas nas escolas públicas nós não estamos preparados ainda. E se a criança tem o seu próprio computador, será que ela vai fazer realmente o que eu, professor, estou organizando, ou ela vai fazer do jeito dela? É assim que é a nossa vida. Realmente eu queria que todos os meus alunos tivessem acesso a um computador, mas eles não têm. Então, como é que eu vou trabalhar? E esse é o nosso caminho de vida. É ir descobrindo estas coisas. Mas lembrando sempre que, dentro desse descobrir, nós temos uma energia superior, que alguns chamam de Deus, nós chamamos de Deus, outros têm outras nomenclaturas, mas esse ser superior está sempre nos dando condições de fazer. Essa condição nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas ela está ali. E nós podemos fazer. Paulo Freire, ele tem uma frase que ele diz assim, que todas as pessoas costumam ter esperança de esperar. Então, a gente espera conseguir, espera aprender. E esperar é ficar parado, esperando que a coisa chegue. Na verdade, nós precisamos, e aí ele diz que nós temos que ter esperança do verbo esperançar. Porque esperançar é buscar aquilo que se quer. Ele fala isso dentro da educação, para que nós, professores, não fiquemos esperando que o aluno vá aprender sozinho. Que as coisas caiam do céu para dentro da sala de aula e a gente conquiste lousa nova, carteira nova. Mas ele diz que nós precisamos buscar isso. E quando um professor começa a esperançar, ele começa a preparar o seu próprio material. Então, ele não tem a caixa mais bonita dos materiais didáticos, mas ele tem um monte de caixa de leite que ele recorta junto com as crianças e transforma no material didático que ele quer. Esse é o esperançar. Eu nem sempre vou ter a casa mais bonita, com a piscina maior, com o maior quarto, mas dentro da minha casa, quando você chegar, mesmo não sendo essa riqueza toda, você vai ser muito bem atendido, porque tudo que tem lá foi conquistado com amor. E a gente vai transformando as possibilidades. Era muito difícil fazer palestra presencial, não podia. A gente não tinha condições o ano passado de abrir a casa por conta da vigilância sanitária, as questões de saúde, um fica doente, outro fica, então não pode abrir o Laços. Como é que a gente continua levando a palestra? Como é que a gente continua divulgando as palavras do Espiritismo? Cada um se virou, grupo de WhatsApp mandando mensagem, palestra pela internet, vídeo que a gente mandava, áudio que a gente mandava, falando, criou-se formas de enviar a mensagem. Isso é o trabalho que sai da condição do pensamento e passa a atingir as pessoas que precisam. Ah, mas os irmãozinhos de rua ficaram sem refeição. Não ficaram. Deu-se um jeito e a sopa foi, e a caravana saiu. Deu-se um jeito e a roupa foi levada. Tudo precisa sair do campo das ideias e se transformar em ação. E quem é responsável por transformar isso em ação? Cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós
que pode transformar a sua vida e a vida do outro. Então, esperança é um desejo de que algo bom aconteça. E o trabalho é aquilo que a gente faz em busca desta coisa boa. E cada um de nós aqui é responsável por pensar, por desejar e por buscar. Porque as coisas não caem prontas no nosso colo. Estava aqui sentadinha ouvindo a música Noites Traiçoeiras que estava tocando, né? E ainda se vier noite traiçoeira, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Essa é a promessa que nós temos. Cristo está diante de todas as nossas dificuldades. Mas mais presente ainda Ele está quando a gente usa essa dificuldade para progredir. E o principal ensinamento, amor. Se esse progresso vem e precisa acontecer principalmente em aprender a amar. Aprender a amar quem está do nosso lado, quem a gente conhece, como eu disse ontem, quem a gente sabe o nome, e aprender a amar quem a gente nunca viu, ou que a gente sempre vê e não sabe o nome. Esse amor é o amor que a gente precisa aprender a transmitir. E isso a gente transmite de todas as formas. Só que, infelizmente, ainda hoje, a gente prefere se apegar, como eu disse lá no comecinho, ao material, à imagem, e pensar, para que eu vou ajudar aquela pessoa? Para que eu vou fazer isso? Isso é o parar, estagnar, criar a desesperança, coisa que nós precisamos abolir dos nossos dias. Amor. Amor acima de tudo. É o que diz o Evangelho. Paulo diz que é a caridade. E tudo isso junto faz com que a gente conquiste o bem, como diz Emmanuel no texto, o bem, a paz, a verdade, a luz, a nossa própria evolução. E Emmanuel encerra o texto dizendo o seguinte: entretanto, para alcançar os fins a que se destina, é imperioso que a criatura não a deixe sozinha em sua função de apoio, e sim que também colabore com ela com a execução do melhor a realizar, atendendo à parte de serviço que lhe compete fazer. A esperança está aí. É um sentimento que todos temos nesse começo de ano. Cabe a cada um de nós fazer com que essa esperança se multiplique, sendo agentes de transformação na nossa vida e na vida de todos aqueles que possam estar ao nosso redor. Lembrar sempre que não adianta sentar e esperar. Eu preciso fazer acontecer. E a esperança é essa força que nos impulsiona a fazer. Então, que a gente possa, nesse instante, nesse início de ano, buscar isso dentro dos nossos corações. Essa certeza de que somos capazes, somos amparados por uma espiritualidade. Temos ao nosso redor amigos que nos ouvem, que nos veem e que podem nos ajudar em tudo que nós precisarmos. Mas o primeiro passo precisa ser nosso. Ir buscar a transformação. Os cursos estão aí. Foi difícil 3 anos? Não, gente, passa que é assim, ó. Aprendizes do Evangelho, 2 anos? Passa que é assim, ó. Mas é a transformação que faz na nossa vida. É o primeiro passo. É você com vontade de fazer. Para que possa realmente acontecer o milagre que todos nós queremos em nossa vida. Que Jesus possa nos envolver em muita luz, em muito amor, nos dando essa força para prosseguir. Um ano de muita transformação para todos nós. Que assim seja. E assim,
Agradecido, Senhor, por tudo que aqui recebemos, pelo amparo, pelo fortalecimento, pelos ensinamentos e as reflexões que traremos com eles, com os corações repletos, Senhor, de esperança, que possamos cultivá-las no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa fé, pois todos somos amparados por queridos irmãos e por aquele, Senhor, que sempre nos amou, o nosso Mestre, que está sempre conosco, que não permitirá que nenhuma de suas ovelhas se perca. E assim, Pai, com a consciência de que devemos buscar em nós os instrumentos que possuímos para conseguirmos aquilo que necessitamos. Somos gratos, Pai. Somos gratos pela luz que nos ilumina, pela chuva que nos renova. E desejamos, Senhor, auxiliar, servir, como nosso Mestre nos ensinou. E encerrando os trabalhos desta manhã, vamos pedir ao nosso irmão Jonas que faça a prece de fluidificação das águas, e em seguida a Ivete falará as preces de vibrações e a prece final. E assim, Pai querido, depois de tanto recebemos, te pedimos um pouco mais, Senhor. Pedimos a frutificação das águas, as águas das caixas, as águas aqui no balcão, as águas em poder dos frequentadores, Senhor. Que um bálsamo benfazejo seja colocado nessas águas, que todos delas beberem, em os seus corpos físicos e espirituais fortalecidos para as suas lutas do dia a dia. Assim, Pai querido, te agradecemos mais uma vez por tudo que recebemos. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, Pai amado, queridos amigos espirituais, depois de tanto recebermos na manhã de hoje, queremos agora doar o melhor dos nossos corações, unidos num só pensamento de amor. Nós vamos agora emanar de todo o nosso coração essa energia de amor e de gratidão que nos envolve, Pai, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que nos concede. E juntos pedimos que essa energia de amor seja levada a todo o nosso planeta. Que esse amor se espalhe, se multiplique, iluminando as consciências, os corações, a todos os povos e a todas as nações. Vibramos para que esse amor bendito, Pai, adentre a todos os lares, a todas as famílias, e lá vá consolando, iluminando e trazendo, Senhor, a esperança a esses irmãos. Vibramos para que esse amor possa adentrar aos hospitais, consolando os doentes, amparando os aflitos e também fortalecendo a todos os profissionais da saúde, a todos os trabalhadores que lá se encontram,
os envolvendo, Senhor, com fé e com esperança. E vibramos com todo o nosso amor por todas as crianças que se encontram nas ruas, pelas crianças que estão nos orfanatos, nos abrigos, que mãos carinhosas possam acolhê-las e orientá-las. Vibramos com todo esse amor pelo nosso imenso amado Brasil, pelos seus governantes, Pai, que eles possam encontrar o caminho da Tua direção, para que tudo seja conduzido, Pai, segundo a Sua vontade, sábia e justa. Vibremos pela nossa pátria amada, a pátria do Evangelho, e que tudo seja conduzido, Pai, segundo a Tua permissão. Vibramos também por todas as casas de oração, por todos os centros espíritas, que eles possam estar de portas abertas, acolhendo e amparando a todos aqueles que o procurarem. Vibramos também com muito amor pelos nomes deixados na caixinha de encarnados e desencarnados. Que luzes de amor possam envolver esses irmãos, trazendo a eles o socorro necessário. Abençoado por Ti, Senhor. Com toda a alegria do nosso coração, Pai, vibramos para que nesse momento que o mundo e o nosso país passa, que essas vacinas possam chegar a todos os locais, possam trazer o socorro necessário, com a Tua bênção, Pai. Que possamos recebê-las com harmonia, com a fé, que tudo está sendo dirigido pela Tua mão bendita. E assim, Pai, vibramos para que tenhamos essa força, a esperança e a fé em nossos corações, para seguir adiante, vencendo os desafios. E por fim, vibramos ainda pelos nossos irmãos que estão desempregados. Que essa força, Pai, recaia sobre eles, lhes dando a esperança, e lhes dando a aceitação desse momento, para que eles possam abrir seus corações, suas mentes, e assim encontrar novas oportunidades que o Senhor sempre nos dá. Abençoe, Pai amado, aos nossos irmãos, os fortaleça e permaneça com eles, hoje e sempre. Assim seja. E para encerrar os trabalhos da manhã de hoje, com toda alegria por estarmos aqui reunidos em Teu nome, agradecemos, Pai, por tudo que nos dá, pelo lar que nos acolhe, pela nossa família, pelo alimento de cada dia em nossa mesa, Pai. Pelo Evangelho de Jesus. Te agradecemos por esta casa bendita que acolhe a cada um de nós. E pedimos, Pai, nos traga de volta, nos mantenha junto de Ti, hoje, por todos os dias da nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja.